Bom, boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui para mais um seminário do Programa de Pós-Graduação de Ciências da Terra, hoje recebendo nosso querido colega Gilberto Fisch, colega de longa data de pesquisa na Amazônia. Gilberto, durante todo esse tempo, ele é super especializado em estudos de camada limite, participou de inúmeras campanhas, inúmeros projetos, inúmeras orientações. Então, hoje a gente vai aprender com o Gilberto, né? Essa parte, o Gilberto é meteorologista e ele trabalhou por muito tempo no CTA, se aposentou muito recentemente, né? E aí, sempre nessa área, né, de meteorologia, de estudo de camada limite, estrutura da atmosfera. Então, hoje nós vamos aprender esse tema tão interessante, e talvez as pessoas não saibam, mas é um tema que faz toda a diferença na interpretação dos resultados, né? Só contar um folclore, Gilberto. Quando eu cheguei da química para a atmosfera, né, que quando eu comecei a minha primeira campanha na Amazônia, eu olhava aqueles resultados, as concentrações subiam, desciam, e eu, na minha cabeça química, pensava, nossa, que reação será que aconteceu, né, para produzir tanto, ou para consumir tanto, até que eu conheci a Assunção, o Pedro Dias, e inúmeros outros colegas meteorologistas, e fui entendendo que a estrutura da atmosfera era muito mais importante para você entender essa dinâmica das concentrações do que as reações químicas, né? Então, esse é um tema importantíssimo para todos que trabalham, né, com ciências da atmosfera. E aí, com a palavra, o professor Gilberto, é um enorme prazer te receber aqui, Gilberto. Obrigado, Luciana. Boa tarde, Ângela também. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês e compartilhar um pouco dessa experiência que eu tive ao longo de aproximadamente 40 anos da Amazônia. Então, eu vou fazer uma apresentação para vocês. Deixa eu só minimizar aqui o negócio. Que vai mostrar a minha visão de vários experimentos científicos que ocorreram na Amazônia, tá? Do qual eu tive a oportunidade de participar deles. Então, o meu nome, como a professora Luciana comentou, eu sou Gilberto Fisch, eu sou meteorologista de formação, estudei na Universidade de São Paulo, fiz o mestrado na Universidade de São Paulo também, e fui funcionário do INPA, né, que é o irmão do INPE, lá na Amazônia, de 82 a 86. Então, eu terminei meu mestrado, fui para Manaus, trabalhei durante 4 anos lá, participei dos experimentos que eu vou mostrar. Em 86, eu vim para o CTA para trabalhar com meteorologia e fiquei até meados do ano 2020, quando eu me aposentei. Mas isso não significa que eu parei de trabalhar, porque desde 1990 eu sou professor da Universidade de Taubaté, que fica aqui próximo, e a partir da minha aposentadoria do CTA, eu assumi mais responsabilidades lá. E hoje, completamente, estou full-time lá na Universidade de Taubaté, quer dizer, dou algumas aulas e trabalho com bastante pesquisa. E sou professor da pós-graduação em meteorologia do INPE desde 1996 e tenho orientado alunos, inclusive tem um deles está assistindo aula aqui, que trabalham com problemas e pesquisas da região da Amazônia. Então, eu vou falar ao longo desses 40, 50 minutos a minha visão dos experimentos da Amazônia. Tá? Eu bolei toda a minha estrutura dessa apresentação numa linha do tempo, tá certo? Que vai sendo apresentada aqui, e aqui vocês vão ver os nomes dos vários experimentos que nós tivemos no Brasil. Começando, então, na década de 70, 80, tá certo? O INPA é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, fica em Manaus, como eu comentei, é ligado ao MCTI, é o irmão do INPE. Eles dois mais ou menos foram criados no mesmo ano, um pouquinho diferente do outro, tá? E o INPA, desde dessa década de 70, 80, já faziam pesquisas na área de meteorologia. Então, foi colocada uma primeira torre micrometeorológica lá na ZF2, na Reserva Florestal ZF2, e a partir dessa torre, os pesquisadores do INPA começaram a fazer suas pesquisas. Tá? O INPA tem uma revista que chama Acta Amazônica,
é uma revista que tem também mais de 50 anos. Ela é indexada, né, tem JCR de 1.8 aproximadamente, e ela publicava, né, quer dizer, publica ainda hoje, quem tiver interesse pode submeter artigos na área de meteorologia, mas desde sempre ela fazia estudos relacionados à Amazônia. Por exemplo, aqui tem o trabalho das primeiras medidas da estimativa de evapotranspiração da bacia amazônica, isso na década de 70, tá certo? Então, esses foram os primeiros resultados. Mas esses estudos, eles eram feitos pelos pesquisadores do INPA, tá? De forma localizada, numa torre, durante um pequeno período de amostragem, 4, 5 dias, enfim, eram pesquisas importantes, mas, do jeito que vocês vão ver dessa apresentação, era algo que era um ponto muito pequeno de como nós fazemos pesquisa hoje em dia. Tá? Mas só para relembrar e marcar a presença dessa importância dos primeiros pesquisadores da Amazônia. Já nos anos 82 a 86, então eu já estava lá no INPE Manaus, tá? Eu cheguei mais ou menos em setembro de 82, em setembro de 81, tá? O experimento chamado ARME, que é chamado de Amazonian Research Meteorological Experiment, que foi uma cooperação entre o Brasil e o Reino Unido, tá certo? E nós construímos, então, a primeira torre micrometeorológica, ela bem menor do que aquela torre que eu acabei de mostrar de vocês, onde seriam feitas as medições das trocas gasosas de energia, de vapor d'água, de momento entre a vegetação e a atmosfera. Os ingleses, aqui tem uma foto antiga, aqui estão praticamente todos no grupo. Quem já ouviu falar do Mollion, então esse aqui é uma figura do Mollion, aí na década de 86, aqui sou eu, bem novinho, né, 40 anos atrás, e nós montamos essa torre, fizemos esses perfis, colocamos um equipamento de correlação de vórtice, que era o que tinha na época disponível no topo dessa torre, e começamos a fazer as primeiras medições, tá certo? Então, esse foi um primeiro projeto que nós participamos, tá? Algumas das instituições envolvidas, né, era o Instituto de Hidrologia do Reino Unido, o INPA, o INPE esteve participando fortemente, a Universidade Federal do Pará, Paraíba, Embrapa, e nós fizemos essas medidas numa área próxima a Manaus, chamada Reserva Florestal Duque. Hoje, essa reserva virou um parque municipal da cidade de Manaus, porque a cidade cresceu tanto que acabou envolvendo a Reserva Duque. Mas, há 40 anos atrás, ela tinha uma área boa para fazer as medidas do ponto de vista micrometeorológico. E as medidas que foram feitas, então, foram as primeiras medidas feitas dentro e acima da vegetação, foram de temperatura do ar, de umidade específica, perfil de ventos, balanço de radiação de ondas curtas e ondas longas, e as primeiras medidas usando os fluxos turbulentos com a técnica do Eddy Covariance, correlação de vórtice. Mediu-se também a interpretação da água da chuva, medidas de fisiologia e de umidade do solo, então já foi uma coisa interessante, porque dentro do grupo dos ingleses tinha um fisiologista vegetal, alguém que era da área de biologia, de botânica, que ensinou muito aos meteorologistas do grupo. E medidas também da parte de... esses experimentos eram feitos de forma contínua, né? A estação meteorológica automática no topo da torre coletava dados continuamente, e as medidas, principalmente de Eddy Covariance, eram feitas em campanhas de 3, 4 semanas, que era o que permitia nós fazermos naquela época. Hoje é bem diferente, vocês já vão ver. Tá? E os resultados foram bastante interessantes, porque pela primeira vez, né, na floresta tropical, nós conseguimos fazer medições tanto de dentro como acima da floresta tropical. Tá? Alguns dos principais resultados que nós obtivemos foi a determinação do albedo em floresta tropical, da ordem de 12%, quanto que a copa das árvores intercepta na chuva, quer dizer, a chuva cai na copa, mas não chega à superfície. Tá? As medidas diretas do fluxo de calor latente, ou evapotranspiração, esse foi, vamos dizer, na minha concepção, a medida mais importante que nós obtivemos naquela época.
Por quê? Porque pela primeira vez foram feitas essas medidas de uma maneira direta e não indireta, como tinha sido feito anteriormente pelos colegas do INPA, tá? Que eram valores da ordem de 3 a 4 milímetros por dia. Esse artigo foi publicado e hoje ele tem 500 citações na literatura. E também a energia armazenada na biomassa, né, que foi utilizada para o fechamento do balanço de energia. Foi um artigo que eu participei, que foi a minha dissertação de mestrado, fazendo sobre esse assunto. Tá? Já nos anos 85 e 87, quer dizer, no meio do ARME e um pouco depois, tá, tinha havido uma negociação entre o Brasil e os Estados Unidos para fazer um experimento chamado GTE-ABLE. Tá? Então, o GTE-ABLE, na verdade, aqui está o grupo todo que vem envolvido, tá? Ele trouxe um avião para fazer medições. E também passou-se a fazer radiosondagens, né? O ARME, na verdade, a gente fazia medições só colocadas na torre micrometeorológica. Então, a gente começou a estudar essa troca de vegetação e atmosfera, mas num ponto apenas. No caso do ABLE, nós já fizemos medições, continuamos fazendo medições daquele tipo, começamos a fazer radiosondagem para pegar a estrutura vertical da atmosfera, tá certo? Se estabeleceu uma rede de observações que englobasse a Amazônia, então as grandes capitais, né, Belém, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Macapá e Boa Vista, e Alta Floresta, que não é capital, mas pegando todo o polígono da Amazônia, foram feitas radiosondagens e o avião, totalmente instrumentado, ele ficava fazendo sobrevoos ao longo da Amazônia. Tá? Foram 2 campanhas de coleta de dados, uma em 85 na estação seca e a de 87 no final da estação chuvosa, tá certo? E os parceiros eram basicamente pessoas da NASA, INPE, INPA, Embrapa, USP e o CTA aqui, que eu já estava aqui no CTA e participei. Tá? Então, foi pela primeira vez foram feitas radiosondagens de forma sistemática para estudar a evolução da atmosfera terrestre, tá certo? Lançando de 4 a 5 radiosondas por dia para fazer estudos de convergência de massa e umidade da Amazônia como um todo. Muitas pessoas já ouviram falar das linhas de estabilidade que se formam e se propagam na costa do Amapá e do Pará e se propagam para o interior do continente. Este foi um fenômeno meteorológico que foi descoberto durante a realização desse experimento com análise dos dados que foram coletados e observados. Tá? Então, já é um resultado científico importante. Como eu mencionei, o avião ficava fazendo voos, né? Então, ele de Manaus para Tabatinga, voltava, daqui foi a Belém, voltava, e totalmente instrumentado e fazendo suas medições. Os principais resultados, né, foi pela primeira vez com as radiosondagens foram feitas determinações da altura da camada limite. Isso aí foi vamos assim dizer, a minha primeira experiência com essa parte importante da atmosfera. Foram feitos estudos de convergência de umidade nos níveis mais baixos, o balanço de água dentro da bacia como um todo, a descoberta das linhas de instabilidade originadas na costa do Pará e as primeiras medidas de ozônio e CO2, tanto em superfície como dentro do avião, foram realizados nesse experimento. Antes do GTE-ABLE, na verdade, não tinha essas medidas. Tá? E tudo que a gente faz, né, é uma coisa importante para os alunos, nós temos que publicar, né? A publicação das informações nos levam a que outras pessoas possam ter acesso a essa informação, e isso foi feito, então, nos artigos que foram publicados nessas revistas aqui em edições especiais. Tá? Depois do GTE-ABLE, né, passou-se aí praticamente 5, 6 anos sem ter nenhum experimento científico grande na Amazônia, e aí um dos ingleses, né, que tinha trabalhado, quer dizer, praticamente o grupo inteiro, conseguiu um financiamento do Reino Unido e do Brasil, tá, para fazer o que nós chamamos de ABRACOS, né, a Anglo-Brazilian Amazonian Climate Observation Study. Por quê? Porque os ingleses já tinham trabalhado conosco, ficamos amigos,
tá certo? Eles não conheciam a palavra abracos e não existe a palavra abraços em inglês, tá? E ele queria fazer um acrônimo que pusesse o C cedilha aqui, mas não tinha, então ficou abracos. Então, o abracos é porque era a amizade entre os dois povos, né? E particularmente dos cientistas envolvidos. Só que ao invés de fazer medições só em Manaus, tá? E já se falava na Amazônia como influência no clima do planeta, sequestro de carbono, etc., nós resolvemos fazer, então, estudos em área de pastagem e áreas de floresta, em 3 locais da Amazônia, na parte da Amazônia do leste, a Amazônia Central, e na parte noroeste da Amazônia, noroeste da Amazônia, sudoeste da Amazônia, desculpe, para a gente ter uma variabilidade espacial dessa informação. Tá? Já se faziam estudos de simulação do desmatamento, qual seria o impacto do desmatamento da Amazônia no clima do Brasil e do mundo, só que não tinham dados para esses modelos serem inicializados com observações dos locais. Foi isso que a gente foi fazer, pegar informações de área de floresta, área de pastagem, que permitissem fazer simulações climáticas de melhor qualidade. E isso foi feito, tá certo? Nós fizemos, então, as primeiras medidas da camada limite em áreas de floresta e pastagem, num experimento chamado RBLE, já vou voltar nesse ponto daqui a pouco. O grupo era basicamente o mesmo que tinha começado em 82 a 86, tá? E fizemos as medições sempre em áreas de floresta e pastagem. Aqui alguns fotos, né, e o tipo de instrumentação que nós usamos. Tudo que tinha nessa aqui que vocês estão vendo, que é uma área de pastagem, nós tínhamos no topo da torre micrometeorológica. Nós construímos 3 torres de 45 metros para altura, tá certo? Então, uma em Marabá, uma em Manaus e outra em Ji-Paraná, e começou-se a fazer, então, ter uma variabilidade espacial dessa interação vegetação-atmosfera. No primeiro experimento, nós tínhamos somente um ponto, que era Manaus Central. Tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, né, novamente, dos equipamentos, né, equipamentos de Edcovariance, eram as primeiras versões dos equipamentos que utilizam a técnica da correlação de vórtice. Tá? Hoje é bem diferente disso, estamos falando de 30, 35 anos atrás, e começou-se a fazer uma infraestrutura para permitir um apoio maior aos cientistas, né, aos estudantes que participavam da coleta de dados. Tá? Dentre os principais resultados que nós obtivemos, foi a questão do albedo sobre áreas de floresta tropical, principalmente porque até aquele momento a gente achava que o albedo da floresta era um valor único ao longo do ano todo. E com as informações que o Abracos coletou, nós descobrimos que existia uma sazonalidade. Isso foi muito útil para utilizar nos modelos de simulação. Fazia-se medições de umidade no solo, então analisou-se e encontrou-se vamos dizer, a relação direta de déficit de água no solo em áreas de floresta e pastagem, porque teve-se medidas contínuas ao longo de 3 anos de observações. Começou-se a fazer as primeiras medidas de CO2 de forma contínua, usando a técnica da correlação de vórtice, e isso nos permitiu entender como funcionava o sequestro de carbono da atmosfera, mas ali na parte mais superficial, porque essas torres iam até no máximo 50 metros de altura, lembrando que a floresta amazônica tem em torno de 35 a 40 metros as alturas da sua vegetação, então nós estamos de 10, 15 metros acima da vegetação. E permitiu, então, calibrar os modelos chamados SVATs, né? Soil Vegetation Atmosphere Transfer, que hoje são a base de praticamente todos os modelos de atmosfera e de climático para ver a interface da superfície com a atmosfera, onde essa superfície pode ser a copa das árvores, não precisa ser o chão da floresta especificamente. Tá? E esses resultados foram todos eles publicados, né? Temos um livro, tem nesse local aqui, vocês conseguem baixar o livro, é gratuito, não precisa pagar nada. E fizemos também bastante divulgação para a comunidade científica, né, comunidade política, sobre esses primeiros resultados do desmatamento que a Amazônia estava sofrendo e que ela poderia
que tipo de influência ela poderia gerar na atmosfera. Tá? Então, houve um avanço bastante da parte do balanço de energia da superfície, e aí foi uma coisa que a gente sempre tem que, eu gosto de ressaltar, porque o Abracus, o GTEIBO e o ARME eram, na verdade, iniciativas de cooperação Brasil com outro país, mas eles vinham com a tecnologia, né, eles traziam a maior parte do dinheiro e nós ajudávamos a coletar os dados. No caso da camada limite, não, já foi uma coisa diferente, porque nós tivemos a ideia, quando digo nós, é um grupo de brasileiros, para fazer essas medições. Os ingleses não tinham conhecimento disso, nós já tínhamos adquirido um pouco de experiência com os americanos, conseguimos recursos da FAPESP para bancar essa situação e fizemos, então, prosseguimos com aquelas medições que tinham sido começadas no GTEIBO, na camada limite, em Rondônia, em áreas de floresta, em áreas de pastagem. Foi assim que eu, que vinha da área de micrometeorologia, fui apresentado à camada limite planetária e, a partir daí, tem sido o meu objeto de estudo e de meus alunos. Tá? Então, em Rondônia, especificamente, nós só ficamos em Rondônia, nós não tínhamos fôlego para fazer em 3 outros locais, nós fazemos as medições da camada limite na área de floresta, na área de pastagem, e fizemos as comparações entre as duas. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, o balão cativo, ele sobe e desce, ele é preso por um guincho, e ele faz medidas de direção e velocidade do vento, pressão, temperatura, umidade. As mesmas medições são feitas com a radiosondagem, só que elas eram liberadas para a atmosfera e se perdiam. O balão cativo, a gente subia até 400, 500 metros e descia e ficava fazendo esse perfilamento, principalmente durante a noite, quando a camada limite noturna ela é mais baixa. E isso nos permitiu, então, ao final do Abracus e do RBLE, então o RBLE ficou um componente do Abracus, mas que era gerado, financiado totalmente pela parte brasileira, nós conseguimos fazer uma tabela como esse tipo aqui. Tá? Esse aqui foi um artigo publicado no Theoretical and Applied Climatology, em 2004, mas foi os resultados da minha tese de doutorado, então eu aproveitei eu me envolvi bastante nisso para fazer o meu doutorado, e a gente chegou com as primeiras medições da evolução da altura da camada limite convectiva, tá certo? Para pastagem, para floresta, na estação seca, na estação chuvosa. Tá? Então, isso foi um avanço bastante grande que a gente obteve. Tá? E como a professora Luciana comentou, né, ao longo desses 15 anos, né, desde a década de 80 até praticamente 93, 94, esse grupo de brasileiros começou a fazer um monte de experimentos científicos na Amazônia, coletou dados, teve resultados, e o que era interessante é que cada vez que nós encontramos 1 ou 2 resultados, 3 ou 4 questões científicas a mais apareciam. Foi quando, então, um grupo de pesquisadores do Brasil, junto com os Estados Unidos e com a Europa, tá? Tiveram a ideia de fazer o que a gente chama de LBA, que é o experimento da grande escala da biosfera-atmosfera da Amazônia. Então, já vou falar do LBA, mas o LBA, então, no fundo, é uma consequência da evolução da realização desses experimentos científicos e do conhecimento que ia se adquirindo ao longo do período, e também das dúvidas científicas que nós tínhamos nesse sentido. Tá? Então, as duas interrogações científicas do LBA são como a Amazônia funciona como uma entidade regional única, tá? E como a mudança do uso do solo poderia afetar a parte biológica, química, física da Amazônia, incluindo a sustentabilidade da mesma região, já pensando qual a influência da Amazônia no clima global. Tá certo? Por isso que eu até comentei com vocês no início que a Amazônia vai voltar a ser, sempre foi e vai voltar a ser uma região de bastante interesse científico e político, por que não dizer, do mundo como um todo. Vamos fazer mais pesquisas se tudo der certo. Tá? Então, o LBA trouxe essa nova visão a partir de 1996 e com uma diferença também. Até esse momento,
né, os experimentos aqui eram da área de meteorologia, né? No máximo, aí punha aí um fisiologista vegetal para pôr a influência das plantas, ou um hidrólogo para ver a capacidade do solo em armazenar ou não a água que caía da chuva, mas era um experimento eminentemente com os meteorologistas. Tá? O LPA, a coisa mudou de aspecto, porque a Amazônia ela não funciona somente com uma única compartimento, e sim por uma somatória de compartimentos, como a física do clima, a química da atmosfera, a parte de quanto tem de estoque de carbono e sua troca, a parte dos ciclos biogeoquímicos, a parte da hidrologia e do uso da cobertura vegetal. Então, nós passamos a trabalhar de uma maneira multi-interdisciplinar, então tinha gente de todas as áreas, bem como também uma diferente abordagem das escalas dessas interações, desde olhando uma árvore de forma isolada, ou um conjunto de árvores de forma isolada, ou uma região justaposta entre floresta e pastagem, e a Amazônia como um todo, que nós já sabíamos que tinham áreas de floresta e já áreas desmatadas. Então, vamos estudar como funciona todo esse aspecto. E também já se sabia, né, dos estudos de climatologia, que há um transecto de chuva, né, do Brasil central ao noroeste da Amazônia, tá certo? Em que tem época seca que praticamente não existe época seca na estação, na parte noroeste da Amazônia. Então, como que a vegetação responde a isso? Como que essas trocas de energia, de vapor d'água, de CO2 e de calor se respondem a isso? Então, foi bolado fazer o experimento com esses dois transectos, um mais direto e um mais, vamos dizer assim, pegando uma parte do arco do desmatamento e depois ao longo da Amazônia como um todo. Então, esse foi o LBA, que aí nós tivemos, então, muita gente trabalhando no LBA, muitos experimentos de campo, tá certo? E muita interação internacional com os Estados Unidos e com a Europa de forma geral. Tá? E passou-se a usar, então, agora, não só mais a micrometeorologia, mas a química da atmosfera, a dinâmica, entrada e saída de umidade dentro da bacia amazônica, qual seria a parte de influência do ser humano, a poluição costeira, enfim, olhando a convecção da atmosfera, a formação das nuvens, crescimento, transporte desses gases dentro da atmosfera, e passou-se a usar, então, aviões instrumentados para fazer isso, inclusive o que existia no INPE, que era um bandeirante que era preparado para fazer parte de química da atmosfera. Tá? Então, essa aqui é mais ou menos uma distribuição de chuva da Amazônia, onde nós temos que, na época seca, o RBLE Abraco já tinha feito muitas medições das trocas gasosas e da parte da camada limite. E aí, as primeiras experimentos científicos que houveram, foi um em 99, depois em 2002, e em 99 nós fizemos as medições na época chuvosa, tá certo? E na época de 2002, na transição da época seca para a época chuvosa, para tentar ver quais eram os efeitos de forma diferente. Nós já sabíamos, nós, como digo, cientistas de forma geral, que na estação chuvosa, naquela época, né, hoje é diferente, mas naquela época não tinha focos de queimada, não tinha grandes aerossóis na estação chuvosa. Tinha muito na estação seca, mas na estação chuvosa não tinha. Então, nós fizemos também um experimento aqui na transição para ver como que esses aerossóis oriundos da queimada na estação seca pudessem evoluir e atuar na formação de nuvens como núcleo de condensação das nuvens. Tá? Então, o LBA teve muitas instituições, aí, do ponto de vista brasileiro, né? A USP, a UFPA, o FAO participou, o FB, o INPA, o INPE e o CTA já estavam participando dos outros experimentos. E nós tínhamos, então, praticamente dois grandes polos de medições. Um era em Ji-Paraná, onde se concentrou experimentos mais de meteorologia, mas olhando sempre para as outras áreas, e em Santarém, onde os experimentos eram mais focados em ecologia, mas, obviamente, que a meteorologia fazia parte desses experimentos.
Então, foram os dois grandes polos de medições que nós tínhamos, com aí já fazendo muitas medições e análises com diferentes escalas de tempo e de espaço da região. Tá? O foco agora é entender como a Amazônia funciona como uma atividade única. Tá? E aí, então, os experimentos de campo, tá certo? O primeiro deles, como eu mencionei rapidamente, a estação chuvosa de 99. O Brasil tinha dois, naquela oportunidade, tinham 2 aviões que eram instrumentados. Tá? Os americanos levaram um radar meteorológico da NOAA lá para Rondônia, né? Então, achou-se um absurdo isso quando nós discutimos o planejamento, de conseguir levar um radar meteorológico e colocar lá em Rondônia. Pois bem, foi feito isso. E aí os brasileiros pararam, puxa vida, esses caras conseguiram trazer um radar meteorológico, prestem atenção. Tá? E os aviões nós tivemos. A torre da Revil Jaru, ela foi, vamos dizer, aumentou mais 20 metros, ela tinha em torno de 42, 45 metros, ela foi até 60 metros de altura. Tá? Então, era uma torre mais alta que nós tínhamos na época, para estudar a interação vegetação-atmosfera. Tá? Aqui uma visão aí da estrutura, então vocês podem, quem subir até lá em cima tinha esse tipo de visão. Tá? E medições da camada limite e radiosondagem eram aquelas que nós já tínhamos aprendido e já fazíamos de forma regular. Né? Precisávamos só de recursos financeiros para fazer essas medições e, obviamente, de gente, né? De recursos humanos. Precisa de recurso financeiro para comprar os equipamentos e bancar a ida do pessoal de recursos humanos, que eram muitos alunos de graduação, de mestrado e de doutorado e alguns cientistas envolvidos. Só para vocês terem uma ideia, então, o segmento da camada limite, que aí ficou a meu cargo, né? Eu fui o responsável por ela durante esses experimentos. Nós fizemos muitas radiosondagens, né? Se vocês somarem aqui, dá quase 800 radiosondagens na estação chuvosa, tá certo? Isso permitiu fazer muitos estudos de como a Amazônia formava sua convecção, né? A formação de nuvens convectivas, sua evolução ao longo do tempo, tá? Inclusive, teve uma situação como essa aqui, né? Isso aqui é 2 horas da tarde, né? Nós estávamos na pastagem, então uma torre instrumentada na área de pastagem, e apareceu um belo de um cúmulo-nimbus que praticamente ficou escuro às 2 horas da tarde em função da densidade dessa nuvem. Né? Para que vocês não são meteorologistas, mas aqueles que já ouviram falar, essa é a pior nuvem que nós temos, tá? Porque ela é muito agressiva, ela derruba, ela tem uma velocidade muito forte dentro dela e pode ter as tais das downdrafts, que podem derrubar cartazes, destelhar casas, derrubar árvores e assim por diante, além de ter toda a atividade elétrica provocando descargas atmosféricas. E nós tivemos a felicidade de estar nesse dia, nesse local, e faz uma radiosondagem antes do CB, faz uma radiosondagem depois, justamente para ver o efeito da nuvem, tá, na camada limite. Então, se vocês olharem aqui a temperatura potencial, entre antes de aparecer a nuvem, que foi por volta da 1 hora da tarde, 2 horas da tarde nós fizemos a radiosondagem, já tinha passado o cúmulo-nimbus, a atmosfera até 1.000 metros resfriou-se em 5 graus, como um todo, não foi só a superfície, foi como um todo. Isso é muita energia que é subtraída da atmosfera num intervalo de tempo tão curto. Enfim, são resultados interessantes que foram obtidos. Mas aí também novas questões apareceram, né? Quer dizer, qual o papel dos aerossóis que proveniente de queimadas da queima de biomassa na formação das nuvens, né? E principalmente do início da previsão da estação chuvosa. Naquela oportunidade, né? Estamos falando aí no início dos anos 2000, os estudos de simulação climática já mostravam que o desmatamento da Amazônia, completo, obviamente, irreal, mas, enfim, mostraria um aumento da estação seca da região e, portanto, um encurtamento da estação chuvosa, que é o que nós temos observado hoje em dia. Depois de 40 anos, isso tem se mostrado
nós imaginamos que isso já é um efeito do desmatamento que tem tido a região, que não ainda vamos dizer, é relativamente pequena pela oportunidade que pode ter, mas já é bastante preocupante. Tá? Então, foi quando nós fizemos aquele experimento dry to wet, que a gente chamou, que é da transição, para estudar os impactos locais e globais dessas nuvens, né, dos aerossóis, que são liberados na superfície, passam pela camada limite e vão formar as nuvens. E aí, né, como bons cientistas que os brasileiros são, o que a gente via, a gente pensava, por que não fazer? Por que fazer? Por que não fazer? E fizemos. Então, se os americanos tinham levado um radar no meio da Amazônia durante o primeiro experimento, né, o Wet Season, os brasileiros levaram um radar meteorológico feito aqui em São José dos Campos, lá para Rondônia. Ele viajou 3.000 quilômetros em cima dessa carreta. E lá ele funcionou durante 60 dias, coletando dados da atmosfera. Então, conseguimos os recursos, conseguimos a logística toda e fizemos. Tá? A nossa área da pastagem lá, que antigamente era só um quadradinho lá, 20 por 20 metros, nós conseguimos convencer o proprietário da região, veja, alguém bastante humilde, que era criador de gado bovino, mas ele entendeu a importância de ajudar a ciência a promover essas medições. Então, ele cedeu uma área muito maior para que a gente pudesse fazer as nossas medições. Chegou, como aí a parte química era muito forte, né? Ela tinha muitos equipamentos que precisavam funcionar no tempo todo com base na energia elétrica. Nós levamos até uma linha de transmissão, um transformador, tudo para energizar essa casa, que no fundo era o grande laboratório. Tá? Aqui são outras fotos, aqui era na parte da Rio Jaru, tá? E sempre nós fazendo muitas medições, tanto da parte química como da parte de meteorologia. Tá? Com esse equipamento SODAR, né, que então foi um equipamento que a USP tinha adquirido, nós também levamos para lá e coletamos dados, tá? Que era uma saída que nós tínhamos. Só volto a esse ponto, né, da questão do SODAR, porque como era um experimento dos brasileiros, né, então a gente trabalhava muito em cooperação, quem tinha um equipamento emprestava, levava, mandava seus alunos, enfim, era um experimento não só multitrans interdisciplinar, como também de várias instituições tentando obter o máximo possível das informações. Tá? Já em 2003, né, já foi muito em cima, inclusive era bastante difícil, porque, veja, nós estávamos em setembro, outubro de 2002, nós estávamos passando 60 dias em Rondônia. Aí, em 2003, janeiro, fevereiro, março de 2003, nós voltamos para Rondônia para estudar a questão dos jatos de baixos níveis, que também já estavam se preocupando qual era o papel da Amazônia em transferir essa umidade para as regiões mais ao sul, né, sul e sudeste, como que esse transporte de umidade favoreceria a formação de complexos convectivos de mesescala. Chove muito, pessoal, quer dizer, chove muito não, desculpe, chove muito pouco aqui a leste da Cordilheira dos Andes, mas quando chove, a chuva é muito intensa, inclusive com formações de granizo muito intenso. Tá? Então, foi bolado esse experimento, que é uma cooperação Estados Unidos e Brasil, para estudar esse transporte de umidade. Nós chamamos esses experimentos de SALJAX, tá? E ele nos permitiu, então, entender esse transporte e o que hoje a gente discute muito, como chamado os rios voadores, tá? Em parte, ele é intensificado pela formação desses jatos de baixos níveis. Tá? Hoje é um objeto de pesquisa minha, ver quanto que a chuva aqui no Vale do Paraíba pode estar influenciado por esse transporte. Isso começou há 20 anos atrás. Tá? Mas, ao longo desse tempo, ocorreram outros experimentos científicos, né? Mas aí eu tive uma participação bem menor em alguns deles, esse aqui eu nem participei, basicamente,
mas o CLER, que foi um experimento da parte mais de química da atmosfera, que foi em 2001, tá? E depois esse SAMBA, que foi um outro experimento que aí o INPE esteve à frente para estudar a parte da queima de aerossóis na parte do Brasil Central e como eles influenciavam a parte de química da atmosfera. E em cada um deles, normalmente vinha aviões instrumentados. No caso aqui do SAMBA, ele teve um avião que veio do Reino Unido, no caso do Amaze e do CLER, foi o avião do INPE que fazia essas medições. Tá? Então, entre 2002, 2003 e 2014, houveram esses experimentos aqui menores, né? Não foram tão grandes, mas continuou-se a fazer coleta de dados. Até que em 2014 e 2015, novamente, nós fizemos um grande experimento de campo, chamado Go Amazon, que foi patrocinado, né, eram Brasil e Estados Unidos, e ele foi patrocinado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Tá? O Departamento de Energia dos Estados Unidos ele tem o que ele chama de Atmospheric Measurement Facility, onde eles vão para o mundo todo com essa parafernália de equipamento deles e mais aviões e fazem medições durante 1 ano ou 2 anos. No nosso caso, foi 2 anos. Então, na Amazônia Central, nós tínhamos medições na cidade de Manaus para ver o clima urbano e numa região mais distante para ver a influência dos aerossóis liberados na cidade de Manaus aqui ao longo do T2. Desculpa, eu tenho o T2 e tenho o T3 aqui. Tá? Novamente vem um avião, tem a equipe envolvida, tá certo? E aqui tem novamente a equipe uma das primeiras observações que nós fizemos. E isso era o site montado pelo DOE, tá? Onde esses containers aqui eram todos eles à base de instrumentação da parte química. Tá? Tinha alguns desses containers aqui eram de propriedade, quer dizer, os equipamentos eram dos brasileiros, né? Principalmente o pessoal da parte de química da atmosfera, e os equipamentos de meteorologia estavam espalhados por aqui e equipamentos de sensoriamento remoto. Tá? Esse aqui tem uma outra visão também. Tá? Durante o Go Amazon, que foi um experimento que foi riquíssimo em coleta de dados, tá? Nós chegamos a fazer de 5 a 6 radiosondagens por dia durante 2 anos. É muita informação e muitos alunos do INPE já e de outras universidades, não só do Brasil, de fora do Brasil, mas já utilizaram esses estudos, esses dados para fazer seus estudos. A parte de floresta também também teve medições na área de floresta, tá? E alguns desses estudos que eu mencionei para vocês permitiram, por exemplo, aqui são dois artigos publicados por alunos da PGMET, né, a pós-graduação em meteorologia, para estudar, por exemplo, por que um dia eu tenho uma nuvem que é convecção rasa e no dia seguinte eu tenho uma nuvem no mesmo local, na mesma época do ano, e eu tenho uma convecção profunda formando um cumulonimbus como aquele que eu mostrei para vocês. Então, a aluna fez um trabalho, pegou todos os 2 anos de dados, identificou os casos só de cúmulo raso, dados de cúmulo profundo, e estabeleceu um mecanismo de evolução da camada limite, da erosão da camada limite, do crescimento da camada limite convectiva, erosão da camada limite noturna e erosão da camada limite convectiva, para que permitisse esse crescimento das nuvens e formação do CB. E tive um outro aluno também aqui, que foi me orientando, ela também foi, que fez com vários tipos dos sensores que foram instalados nesse sítio experimental, nós conseguimos mostrar aqui qual é a evolução da camada limite na estação chuvosa e na estação seca. Já tínhamos feito isso para Rondônia, mas só tínhamos feito com dados de balão cativo e radiosondagem. Agora nós tínhamos dados de 6 diferentes estimativas que medissem esse mesmo problema. Então, conseguimos mostrar e caracterizar como que é a evolução da camada limite de estação chuvosa, estação seca, durante o período noturno, período diurno,
de uma maneira mais bem detalhada. Tá? E aí, ao longo do experimento do Go Amazon, né, já foi se observado que a liberação de chamados VOCs, né, que é os componentes orgânicos voláteis, tanto de forma natural pela vegetação ou de forma artificial pelos aerossóis, poderia ajudar na formação das nuvens. Tá? Por isso que a idealização do experimento foi feito, vamos dizer, a jusante de Manaus, para pegar a influência dos aerossóis liberados por Manaus, aqui na região do T3, aproximadamente. Então, tínhamos medições no T2, que era bem mais próximo, e o T3, que era um pouco mais distante. Tá? Então, a parte química estava muito mais forte, tá? Tentando associar formação de nuvens, tá? Com esses componentes orgânicos voláteis liberados, quer seja natural, quer seja artificial. Tá? Novamente, sempre com aquela ideia de publicar os resultados. Então, nós fizemos nessa revista chamada Atmospheric Chemistry and Physics, uma revista de altíssima qualidade, JCR da ordem de 6, tá? Teve números especiais, onde os artigos vários dos artigos foram publicados nessa revista. Claro que tem em outras revistas também, mas esse era um número especial, onde os primeiros artigos foram publicados lá. Em setembro, outubro daquele período 2014 e 2015, houve uma aproximação de pesquisadores do Brasil com pesquisadores da Alemanha, e os alemães ficaram interessados, o DLR, em mandar um avião para Manaus para fazer medições junto durante o experimento do Go Amazon. E isso realmente foi feito. A gente põe como separado porque eles só tiveram durante um período na época seca de 2014. Então, esse é um avião deles bem mais... o avião do Go Amazon era um turbo-hélice, tá certo? Então, ele tem uma autonomia de voo menor e só voa até em torno de 5.000 metros. O caso aqui do Halo é um avião a jato, ele tem uma autonomia de voo mais longa e também conseguia ir na parte mais alta da atmosfera para fazer medições, tentando representar essa esquematização entre liberação dos componentes orgânicos voláteis, como eles vão para a atmosfera, como eles interagem, formam as núcleas, e o papel da camada limite nessa dispersão. Tá? Aqui é um dos voos que foi feito em conjunto, né? Quer dizer, embora eram 2 experimentos separados, organizou-se para que as missões os voos fossem realizados nos mesmos períodos, e que cada avião fosse medir uma determinada coisa e depois tentasse juntar as informações. Então, aqui são 2 exemplos de medições feitas pelo Halo e pelo G1, que é o turbo-hélice, tá? De 2 diferentes tipos de química da atmosfera, para mostrar que eles eram compatíveis entre si. E já em 2015, quer dizer, 2014, teve o Go Amazon, que foi até o ano 2015, o Acridicon foi em 2014, e o ATO também é uma cooperação Brasil e Alemanha, que já se falava desde 2005 de se construir uma torre alta na Amazônia para fazer medições a longo prazo. Não era 1 ano, 2 anos, era ao longo de 20, 30 anos, para ver como que a atmosfera estaria mudando. A gente sabe que a Amazônia não vai conseguir se permanecer intacta, mas qual seria a influência das taxas de desmatamento em sua mudança no clima local e global. Tá? Então, essa foi feita em 2015, a torre ficou pronta. É uma torre de 325 metros, que fica a nordeste de Manaus, tá? E o acesso até ela é com 6 horas de deslocamento entre carro, barco e carro. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui está a Torre do Ato. Aqui eram torres... Desculpe, essa é a Torre do Ato. Essa aqui é uma outra torre menor, de 80 metros. Veja, uma torre de 80 metros. Até então, era a maior torre que nós tínhamos na Amazônia. Depois que construiu-se essa torre de 325 metros, ela ficou
pequena perto da outra, né? É uma torre, então, que hoje está sediada numa reserva de desenvolvimento sustentável do estado do Amazonas. É um projeto de cooperação e, na verdade, ele é liderado e coordenado pelo INPA, que é o irmão do INPE, tá certo? Também tivemos aqui, na mesma revista, um número especial do ATO, né? ATO é o acrônimo de Amazon Tall Tower Observatory, tá? E vários estudos que foram feitos, foram publicados lá. Alguns dos resultados principais, né, foi que, por exemplo, essa aqui, eu escolhi 3 resultados de alunos brasileiros. O Santiago não é bem brasileiro, mas ele é colombiano, então a gente considera da América do Sul, a gente considera ele como sendo da região também. Ele fez o doutorado dele usando medições de metano ao longo de vários tempos e simulando qual é o efeito do metano, a distância dos rios, como que a vegetação interage nessas variações. A Bruna Holanda, ela estudou qual que era a advecção de locais diferentes até a Amazônia, principalmente de aerossóis que vêm, por exemplo, da África ou do oceano, ou mesmo da região continental brasileira. E o Maurício Ferreira, ele é do Rio Grande do Sul, ele estudou como que a formação de convecção profunda poderia impactar na entrada desse ar dentro da vegetação, misturando a parte química que fica presa dentro da vegetação e depois é liberado na atmosfera. Então, esses são só apenas 3 exemplos do que foi, dos vários estudos que foram feitos e estão feitos. Na verdade, o Go Amazon terminou a coleta de dados. Hoje tem muitos trabalhos sendo feitos com os dados já coletados, mas o ATO não. O ATO está em desenvolvimento. Inclusive, nós tivemos um workshop, coisa de um mês atrás, nós temos anualmente um workshop onde os pesquisadores, junto com seus alunos, fazem discussões dos resultados que estão obtendo, dos novos equipamentos que foram instalados, e é um projeto que, pelo menos, vai continuar. Já existem recursos alocados para os próximos 5 anos, né? E agora, com as novas perspectivas de envolvimento internacional com a Amazônia, a Alemanha é um parceiro antiquíssimo, né? E já demonstrou e já andou a avisar que vai voltar a liberar os recursos do Fundo Amazônia, o que será bom, porque vai permitir mais estudos de campo, mais experimentos, mais análises científicas. E, para finalizar, né, sempre com essa questão de que os dados que são coletados trazem conhecimento, agregam novas informações, mas também geram novas dúvidas, tá? E dentro dessas novas dúvidas, né, está sendo planejado agora, para o final do ano, entre dezembro desse ano e o início do ano que vem. Esse experimento era para ter sido realizado em dezembro de 2020, mas aí o Covid acabou suspendendo o experimento, então agora nós vamos realizá-lo, que é o chamado CAFé Brasil, né? CAFé é o acrônimo para Chemistry of the Atmosphere, Field Experiment in Brazil. É uma iniciativa da Alemanha, através do Max Planck. O INPE é o coordenador desse projeto, é um pesquisador do CPTEC, mas que parece-me que foi para o CST agora, segundo eu fui informado, tá? O Dirceu Erdiz. E vai estudar, então, dentro da Amazônia, como que são liberados essa parte dos componentes na superfície, como que eles se dispersam verticalmente e acabam influenciando na parte química da atmosfera. Novamente, aquele mesmo avião, o HALO, o G5, né, o HALO, que virá da Amazônia, lá da Alemanha, vai fazer sobrevoos ao redor da Amazônia, não só de Manaus, da parte central, mas ao longo de toda a Amazônia. Esse avião ele consegue voar 6 horas, ele tem autonomia de voo para 6 horas, tá? E sempre que possível ele vai passar pela estrutura do ATO e vai fazer medições na mesma região, para que possamos acoplar medições da torre com medições do avião. É aquela ideia de aumentar a escala dos nossos processos, tá? Então, finalizando aqui, tentando resumir
essa parte dos experimentos. Tá? Nós começamos com um problema individual na década de 70, então era um pesquisador que tinha uma determinada dúvida ou queria curioso sobre o comportamento de algo, ele fazia seus estudos, mas sempre de uma maneira individual. Passamos pelo ARN, né, que já foi uma cooperação com os estrangeiros, né, em particular os britânicos, onde se começou a medir essa interação de uma maneira mais acentuada da floresta com a atmosfera. Tá? Tivemos o GTE-IMO, tá? Que teve uma visão de macro escala, e principalmente já olhando para outros componentes que não fossem só de meteorologia. Tá? O Abracos, aí, no meados dos anos 90, novamente em cooperação internacional, quer dizer, basicamente esses experimentos são todos eles cooperações internacionais, onde as medições já eram feitas em áreas de floresta e de pastagem, tentando extrair novos dados que pudessem ser usados nos modelos de simulação climática. Já se falava e queria saber qual é o papel da Amazônia no clima local, regional e global. O LBA foi, na verdade, oriundo do que se aprendeu ao longo desses vários, aqui pelo menos 10, 15 anos de experimentos conjuntos, e muitas dúvidas foram citadas, e foi o estabelecimento, então, de uma nova visão, uma visão multitrans interdisciplinar, tá? E que usasse diferentes tipos de plataforma para diferentes escalas, espaço-tempo, com diferentes times trabalhando de forma conjunta. Então, realmente, o LBA foi uma mudança de paradigma do que nós tínhamos anteriormente. E hoje, não tenho números aqui, mas eu sei que dentro do LBA existiu e existe, né, uma componente que não tinha tido nos outros projetos, que era a formação de recursos humanos. No LBA, isso estava explícito na sua missão, no seu projeto. Tá? E hoje, quando a gente vê os números de alunos de IC, de mestrado, doutorado, que hoje são pesquisadores super conceituados, é muito impactante e recompensante, porque foi um projeto que mudou a cara da pesquisa na Amazônia, pelo menos no meu modo de ver. Tá? Aí já agora nos anos 2000, na década de 2010, né, esses novos experimentos mais olhando o papel de aerossóis e desses componentes orgânicos voláteis na formação das nuvens, né, e as nuvens são a base de tudo. A nuvem é ela que transforma a energia da superfície até uma determinada altura da atmosfera. Então, é muito importante. E, para finalizar, só a mensagem de que sempre que nós fazíamos um experimento de campo, trazíamos novos conhecimentos, né? A gente aumentava o nosso conhecimento científico sobre aquele assunto, mas outras questões científicas também apareciam. E como nós não sabíamos responder, a gente fazia mais novos experimentos. Então, é um mecanismo bastante interessante e bastante, vamos dizer, uma situação de ganha-ganha, né? Win-win, porque a gente faz experimentos, a gente coopera com outros colegas, a gente aprende novas tecnologias, resolve algumas dúvidas que temos e outras surgem. Mas é assim que a ciência vai para frente, né? A ciência ela é movida a novos desafios. Então, no final de cada experimento de campo, nós sempre tínhamos mais um novo desafio à frente, que era as questões que apareceram daquele experimento de campo. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de falar. Espero não ter passado muito do tempo aqui, mais ou menos uns 50 minutos. Tá? Só finalizando aqui com uma foto, né, do Delano. Esse aqui é lá perto do ato, onde foi montado um novo sítio. Opa! Acabou. Puxa vida. Acabou. Ué, por quê? Não, alguma coisa deve ter acontecido que tirou. Mas não foi da gente, não. Não, eu sei. De repente fui eu mesmo aqui. Acho que foi o último slide. Eu só queria mostrar o último, né? Voltou. Onde vocês notam que tem um equipamento aqui são equipamentos de sensoramento remoto,
tá? Então, já é uma nova tecnologia. Se vocês lembrarem, no início nós fazíamos todas as medições com equipamentos, vamos dizer, de medições in situ. Hoje a gente ainda faz aqueles equipamentos medidas in situ, mas hoje utiliza-se muito a técnica de sensoramento remoto, porque esses equipamentos ficam instalados 24 horas por dia, continuamente coletando dados. Então, a quantidade de dados que nós vamos coletar, ou estamos coletando, é bastante interessante. E esse experimento aqui, ele é, novamente, totalmente feito por brasileiros com recursos do Brasil. Então, sempre, vocês são alunos, basicamente, de doutorado, né? Então, querem ser cientistas, né? E espero que sejam ótimos cientistas. Então, fiquem com essa mensagem de que se você achar que tem algo interessante a ser feito, mesmo que agora você não consiga fazer, não desanime. Vá adquirindo experiência, vá adquirindo equipamento, vai se organizando, porque no futuro você conseguirá. Basta querer. Quem quer, consegue. Tá? E aqui, então, uma foto, né? Um cumulonimbus e um arco-íris aqui, mostrando a beleza dessa região com água na Amazônia. A água na Amazônia é tudo, pessoal. É a floresta, são os rios, é a atmosfera, são os gases de efeito estufa, enfim, é toda uma combinação dessa região bastante importante e bastante bonita para quem a conhece. Muito obrigado, e agora eu fico à disposição de vocês. Nós que agradecemos, Gilberto. Que delícia de história! Uma história que, assim, que começou antes de mim, né? Não conhecia todo esse histórico. Que equipamento que você disse que tem aí? E agora, por exemplo, tem um SODAR, tem um radiômetro de micro-ondas, daqui tem um ceilometer, tá certo? Tem um GPS. E aonde que é isso? Isso é na Torre do Ato, são 5 quilômetros antes de chegar na Torre do Ato. Mas está dentro da região do Ato. Então, agora, os experimentos que nós estamos fazendo é comparar as medições lá da Torre do Ato com esses equipamentos que ficam, vamos dizer, em torno de 5 quilômetros de distância, né? Então, é uma nova vertente aí, novamente, feita mais por brasileiros. Claro, os alemães ajudam também financeiramente, mas é a iniciativa do Brasil, né? Vamos dizer, 90% é dinheiro brasileiro, pessoas do Brasil trabalhando nisso. Tá? Então, é sempre assim, eu acho que é um orgulho dizer que, ao longo desses 40 anos, a comunidade brasileira foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi adquirindo independência científica e financeira para fazer os experimentos. Claro que isso não quer dizer que não vamos fazer cooperações com outros países, não é nada disso, mas a gente tem uma comunidade mais forte para trabalhar e cooperar de igual para igual, né? E é isso que eu assim passo para os alunos, que tem que ter essa visão. Exato. E olha, eu sou fruto dessa política, né? A primeira reunião do LBA, eu estava começando meu doutorado, foi em 94, o LBA estava sendo planejado. Naquela época, o nome proposto era lambada e baterista. Não sei se você lembra. O L de lambada, B de baterista e A de ambiace. Então, o LBA começou assim. Era. Assim, eu lembro da questão colocada firme pelo Carlos Nobre de que tinha que ter em todos os financiamentos um percentual para custear a formação de cientistas brasileiros. Isso mudou a cara da ciência no Brasil. Eu sou fruto disso, toda a minha formação foi feita durante o LBA e as parcerias continuam até hoje. O nosso laboratório de gás de efeito estufa foi construído dentro do LBA, financiado aí pelos projetos com a NASA, lá na NOAA, trouxemos para cá e a gente continua funcionando, E isso é muito interessante porque, assim, é muito importante quando a gente faz alguma parceria internacional, a gente pensar que essa parceria tem que trazer um upgrade,
Você tem que ampliar a tua capacitação. Uma parceria onde o estrangeiro só está querendo te usar como matéria-prima barata para executar o projeto para ele, aí ele põe o teu nome no artigo e está tudo bem, não vale a pena. Né? O cara não paga quase nada para a gente, paga para a gente ir lá, se é que às vezes paga, né? Às vezes até, boa parte das vezes é a gente que arruma dinheiro aqui para estar participando. Então, assim, esse tipo de relação a gente tem que combater, a gente sempre tem que olhar a transferência do conhecimento. E você não consegue isso se você não tem um período junto. Né? E o pessoal sempre vem tentar parceria com a gente, porque senão eles não conseguem fazer experimento aqui. Mas, assim, a gente tem que ter essa preocupação, né? Ela é uma preocupação legítima. Nós que somos velhos de guerra, a gente percebe bem como é que é o jogo do estrangeiro com a gente, né? Somos dois macacos velhos aqui, né, Gilberto? Então, eu concordo plenamente. Eu acho que, por exemplo, eu sou fruto do LBA, mas desses outros experimentos. O Carlos Nobre é fruto desse experimento, desse conhecimento adquirido. Paulo Artacho é fruto desse cooperação toda. Então, esses são os grandes nomes aí que se fala sobre questão da Amazônia e todos os outros. Vocês pensarem no CST, pessoal do CST, pessoal do INPA, de Manaus, do INPE, da USP. Então, todos nós aprendemos muito com essas cooperações, e sempre lembrando que a gente tem que também correr atrás, né? Quer dizer, não é só receber deles, mas também nós temos que ter essa independência científica e financeira. E isso é muito importante, mas isso é do perfil de cada um. Então, assim, o LBA tinha, desde o início do LBA, tinha essa preocupação com a formação de recursos humanos, que nós chamávamos de o legado que o LBA vai deixar para a Amazônia. Não são os artigos publicados, que é bastante coisa, mas os artigos publicados e a formação de recursos humanos que vão multiplicar. Eu mencionei para vocês que tinha mais de 1.000 alunos entre IC, mestrado e doutorado que se formaram dentro do umbrella, do guarda-chuva do LBA, com bolsas oriundas do LBA. Então, isso é muito importante, né? Gilberto, deixa eu te falar, você colocou uma foto, né, de um cumulonimbus, e eu queria te perguntar se aquilo era só um cumulonimbus ou se era uma frente. Aquele preto? Porque eu fui na Wet Season e na Dry Season em 99, aquilo foi a campanha de calibração do satélite TRIN. Sim. E eu estava lá nas duas e eu peguei um período que chegou uma frente e nós vimos, eu estava medindo ozônio na época, né? Eu medi ozônio, NOx e CO, né? E VOCs também, era isopreno. A gente viu, era uma frente, e quando a frente chega, a parte acima dessa frente desce na frente dela. Nós pegamos ozônio estratosférico, que ficou mais do que 24 horas acima de 30 ppb. E era tipo 5 ppb, o ozônio lá na Amazônia, em plena wet season, né? Era super baixinho, era background de mar. E ficou 30, dia, noite, não tinha variação, aquele ozônio descendo, foi impressionante. Saiu um artigo sobre esses dados de ozônio nosso. Então, esse caso aí foi no dia 7 de fevereiro de 99. Eu não lembro a data. Aí teria que ver a data de vocês. Nesse caso aqui, realmente foi a formação do cumulonimbus. Tá? Mas, assim, o que a gente sabe é que, às vezes, a aproximação de uma frente fria muda muito a estrutura termodinâmica e dinâmica da atmosfera. Então, pode ser que a própria a aproximação da frente fria, né, e chega a frente fria na região sudoeste da Amazônia, organizou essa convecção para ter dado este caso aí que eu estou mostrando. Tá? Foi impressionante, então, era aquela camada de nuvens, era um paredão na atmosfera chocante, chocante. O próprio cumulonimbus também traz, mas aí é só num determinado dia,
ele traz esse ar mais rico de ozônio, por exemplo, ele tem a downdraft, ele traz para a superfície. Mas aí provavelmente são algumas horas que vão ter esse mecanismo e não alguns dias, como você está comentando. Tá? Mas pode ser que, por exemplo, esse caso aí tenha sido antes de chegar à frente, teria que depois dar uma olhada nas suas datas, né? Escuta aí, eu vi você colocando, né, que você participou da campanha que primeiro calculou o balanço de água na Amazônia. Esse seria um tema interessantíssimo para gente ter aqui também. Se você quiser dar um seminário também, seria muito legal. Já fica aí o convite. A gente tem trabalhado agora, né, com essa parte de... foi o GT-Able, tá aqui. Tá, o GT-Able, tá, ele fez o primeiro balanço de água dentro da Amazônia com as radiosondagens. Ou seja, pegando naquelas cidades, nas capitais, que mais ou menos englobavam toda a região Amazônia, o colega foi um doutorado orientado pelo Carlos Nobre, o Edson Paulino de Souza. Hoje ele é professor aposentado do Pará, mas tem na biblioteca do INPE e ele deve ter publicado isso também, o artigo. Mas ele estudou como que entrava e saía a umidade. A entrada seria pelos ventos alísios da costa leste da Amazônia e a saída seria ali, vamos dizer, pelo que depois virou a ser conhecido como os rios voadores. Mas ele estava preocupado só com quanto entra e quanto saía da Amazônia e a convecção e a chuva na região. Tá? Foi o que ele estudou naquela época. Hoje já se estuda qual é o impacto disso aqui na região sul e sudeste do Brasil, né? Como é que esse transporte de umidade ocorre? Qual é o papel do desmatamento da Amazônia? Né? O Murilo, que está nos assistindo, está fazendo esses cálculos aí com modelos de simulação climática. Ele desmata a Amazônia, ele dobra o CO2 na Amazônia, e aí ele vê o impacto dessas mudanças nesse transporte de umidade, para tentar gerar novos conhecimentos que permitam saber o que pode acontecer com a Amazônia se a gente considerar continuar com essas altas taxas de desmatamento que nós temos, né? Tá? Então, são estudos que vão crescendo ao longo do tempo, começaram em algum determinado momento dessa história que eu contei para vocês, e hoje ele é bem mais profundo, obviamente, porque já tem muito mais pesquisa tendo sido realizada. Mas sim, eu queria abrir para o pessoal fazer pergunta. Fique à vontade. Pessoal, quem que quer fazer pergunta? Todo mundo nos abandonou. Não, eles estão aqui, estão te escutando. Pode continuar falando, então. Não, é só assim, mostrar que... A Bianca disse que é vergonha mesmo. Bianca, não, então você pode botar a pergunta no chat, que aí eu faço. É importante, sim, ver que são alunos de doutorado, né? O CST é só doutorado. Então, vejo que são uma visão multidisciplinar, né? Que, na verdade, o CST também teve o papel fundamental do Carlos Nobre na criação, e ele já estava participando, ele coordenava, na verdade, o LBA. Então, para ele, essa questão de multi-interdisciplinares era uma coisa básica nos experimentos que nós tínhamos que fazer, e nós fizemos, né? Nós fazíamos. E aí, a pós-graduação de vocês, ele tem essa filosofia, né? Então, é sempre pensando para vocês olharem esse aspecto que vocês fazem com bastante eficiência e produtividade, né? Então, aqui elogiando a palestra, Obrigado, o pessoal gostou muito. Eu quero te fazer uma pergunta. Esse experimento café, eu não lembro direito, eu lembro, era o Luiz Machado que coordenava, né? Ele se aposentou. Pois é, como era ele, mas como ele se aposentou, não pode ser ele o pesquisador principal. Então, foi passado por Dirceu Herdiz, do CPTEC, que eu tive no CPTEC semana passada, ouvi um Zoom, não conversei com o Dirceu, mas
ouvi uma história de que ele estaria se transferindo para o CST. Então, ele deve ser, se isso for verdade, ele estava nos Estados Unidos, então, nos próximos dias, nas próximas semanas, ele deve estar de volta. Então, hoje ele é o coordenador. O Luiz Eu Machado, lembro que eu fiquei muito ajuda, interessada em fazer medidas, né, de gases de efeito estufa, porque esse avião vai até 12 quilômetros de altura, a gente não tem medidas até essa altura. Essas E medidas aí serão não feitas, podia, vinha com o pacote fechado de lá, tinha um negócio assim. o que eu acho que... Continua a mesma coisa ou teve alguma mudança? Não, é assim, porque, veja, tem um avião deles aqui, deixa eu mostrar o avião. Você tem a lista do que vai ser medido? Aqui não, mas eu tenho. Se pudesse botar uma PFP lá dentro do avião, a gente embarcava nessa. Então isso que eu ia comentar. Eles têm, é do DLR, né? O DLR é como se fosse o CTA da Alemanha. Então, eles têm esse avião, onde eles têm tem vários equipamentos dentro dele. A gente não está vendo, tá parado a tua apresentação para a gente. Nós estamos vendo a foto final da sua apresentação ainda. Então, vou voltar aqui, peraí. Ah, tá. Deixa eu fazer aqui, peraí. Vê se voltou. Foi para ele? A gente está vendo agora. Mudou, não está assim, usando toda a tela, mas tudo bem. Bom, então, ele tem seus equipamentos bom, o DLR ele tem as suas regras, né, de equipamento. Então, por exemplo, hoje eles estão fazendo os seus testes e vão homologar o equipamento. A partir do momento que ele foi homologado lá na Alemanha, não muda mais a configuração para nada. Tá? Então, não dá para assim, quero colocar um equipamento aqui para medir alguma coisa. Agora não dá mais, teria que ser feito isso há mais tempo. Agora, pelo que eu me lembro e pelo que eu vi, tem vários gases do efeito estufa, né, o greenhouse gases, que vão ser medidos. E como ele vai fazer perfis, né, quer dizer, vai fazer transectos e perfis, esses gases vão ter, vamos dizer, o mesmo tipo de trabalho que você faz com os aviões que você contrata. Só não acho que não dá para fazer mais, porque ele é pressurizado, então não tem como tirar as amostras, uma série de outras, que eu não sou muito especialista nisso. Mas acho que a essa altura do campeonato agora não dá mais, mas haverão esses dados serão coletados, né? Me passa, então, depois o contato, Gilberto, para a gente ver, porque, de repente, a gente também participa, compartilhando os dados. O contato é o Dirceu. Você conhece ele, né? Não. O Dirceu Herdiz, ele é do INPE já há mais de 20 anos. Bom, mas... Tá, então conheço. Não, ele é antigo, E muito provavelmente, se for verdade o que me contaram, ele vai estar aí com vocês aí nas próximas semanas. Que bom. Que bom. Muito bom, então. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta da Rayane e 2 agradecimentos aqui, do Plínio e da Laura. Sim, olha, o pessoal está colocando aqui que gostou muito, está dizendo obrigado por compartilhar todos os experimentos. Não, é muito bom saber como é que a gente foi construindo a comunidade científica de mudanças climáticas, né? Se a gente olhar o cenário brasileiro, quase todo mundo veio do LBA, né? Do pessoal em Brasília, a gente aqui, São Paulo, INPA, UFPA, e a Universidade do Oeste, né, do Pará, vixe, olha, a comunidade hoje brasileira, né, que trabalha em mudança climática, praticamente todo mundo veio do LBA. Alguns já eram cientistas, outros estavam fazendo doutorado. Hoje tem gente que era iniciação científica, como o Zé Mauro, né, lá da UFPA, era iniciação científica nessa época do LBA.
Bom, então eu queria agradecer muito, foi uma delícia, Gilberto, super obrigada, viu? É um prazer. Foi realmente muito gostoso rememorar toda essa história e ver os trabalhos e quanto que vocês andaram, né? Uma contribuição importante para a gente entender. Todo mundo precisa da informação de camada limite. Queria te agradecer demais. Super Ótimo. obrigada. Obrigado, pessoal. Então, e se alguém tiver depois alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu tenho lá no início meu e-mail. É um prazer passar a informação. Tá ótimo, tá ótimo. Então, obrigado, pessoal. Super Boa tarde a obrigada. vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Angela. Tchau, tchau.